Saúde da mulher. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e quem está passando mais de 45 anos sabe que os cuidados com a saúde devem ser sempre os mesmos, mas com algumas novidades, que são os sintomas da menopausa. Vamos ver na reportagem de Gorete Santos que sintomas são esses e que dá para tomar atitudes simples para amenizá-los. Não tem jeito. A maturidade chega e traz consigo a menopausa, temida até por mulheres que ainda estão distante dela. Até porque não estamos preparadas, né? Mas é uma fase que todos nós temos que passar. Então a mamãe me fala sempre que foi a pior fase da vida dela. A menopausa se caracteriza pela interrupção dos ciclos menstruais. Normalmente atinge as mulheres entre 45 e 55 anos de idade. Isso ocorre pela redução do estrogênio, hormônio responsável pela distribuição de gordura corporal, fixação de cálcio nos ossos e equilíbrio das gorduras no sangue. E os efeitos podem provocar incômodos em 3 estágios. O primeiro deles é a curto prazo, a chamada pré-menopausa, quando podem surgir ondas de calor, suor, palpitação e sensação de tontura. O segundo é a médio prazo, a menopausa propriamente dita. Nessa fase podem ocorrer as rugas, além de alterações urinárias e psicológicas. Por último, e de longo prazo, a pós-menopausa, podendo trazer alterações ósseas e cardiovasculares. De fato, não há como escapar dessa fase. Mas hoje as mulheres têm a alternativa de enfrentar esse período sem traumas. Além da reposição hormonal, a receita está em praticar atividade física e manter uma alimentação equilibrada. Tem mulheres que não descuidam da prevenção. Quando a pessoa se cuida, boa alimentação, exercício, isso ajuda muito a aliviar, né? E há alimentos específicos que podem ajudar a repor parte do que é perdido com a menopausa. Frutas vermelhas, suco de uva integral, azeite de oliva, sementes como a linhaça, semente de chia, a aveia também tem um papel muito importante. E se destaca também o consumo da soja e dos seus derivados. Agatha também lembra que alimentos ricos em gordura saturada e açúcar devem ser evitados em qualquer fase da vida. E durante a menopausa, eles podem ser ainda mais maléficos. A gente tem que se preocupar em manter o equilíbrio hormonal. O consumo excessivo de frituras e o consumo excessivo de açúcares simples, ele pode modificar toda essa atmosfera e, consequentemente, ela sentir ainda mais principalmente aquela coisa de fogacho, aqueles calores, aquela sensação de tristeza, porque os hormônios eles ficam muito desregulados. Hormônio é um negócio sério. A doutora Lia Cruz da Mase está sempre aqui com a gente nas nossas dúvidas. Bom dia, doutora Lia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Um feliz dia da mulher antecipado para todos. Pois é, para todas nós. Vamos falar dos fogachos. Eu acho que esse calor, os suores que as mulheres sentem no começo da menopausa, nessa fase pré-menopausa, como a Gorete colocou, são os primeiros que começam realmente a incomodar, né? Como combatê-los, doutora? Primeiro a gente tem que entender que essa transição ela é fisiológica, não deve ser encarada como uma doença, como um desastre, uma coisa que vai acontecer e acabar com a vida da pessoa, como a gente viu na reportagem. Então é simplesmente uma transição de quando a mulher consegue engravidar para quando ela não consegue mais engravidar. E o objetivo dos cuidados são justamente esses, de que só seja essa a diferença, seja a mulher não conseguir mais engravidar. Então, o primeiro ponto em relação aos fogachos, que são essas ondas de calor características desse período, que são do tórax para cima, né? Em geral, como elas falam, um calor que sobe e depois um calafrio com os suores que descem. Essas ondas de calor não acontecem em todas as mulheres. Quase 20% das mulheres passam por esse período de transição sem sentir isso. Em algumas sentem, em poucas vai ser muito intenso, que atrapalha as atividades diárias. Nesses casos que tem alguma interferência, tem medidas simples, roupas mais leves, tentar lugares mais bem refrigerados, usar o que for possível de refrigeração, alimentos mais frios, né, a hora do exercício físico. E nos casos em que realmente as ondas de calor, os fogachos atrapalham a vida da mulher, aí o padrão ouro nessa fase é a reposição do estrogênio. Nada é melhor do que repor o estrogênio para mulheres que têm esse Quem não tipo. pode fazer reposição de hormônio? Existem alternativas? Existem. São poucas as contraindicações absolutas, né? Vão ser os tromboembolismos recentes, infartos, doenças cardiovasculares muito graves que não estejam bem controladas, porque uma hipertensão leve, pelo contrário, vai melhorar com a reposição hormonal.
Então, quem não pode, existem alternativas. A principal linha são os antidepressivos, né, em doses baixas, que vão só atuar no centro termorregulador mesmo, para regular essas ondas de calor. E tem também derivados da soja, que são mais sintéticos, e outras medicações que podem ser utilizadas. A Maria lá do Mocambinho, doutora, o que a menopausa causa tanto? A gente já ouviu falar aqui de tanta coisa, né? Mas a gente falou aí da faixa etária entre os 45 e os 55 anos. Existe gente que entra de forma mais precoce na menopausa? Mulheres que antecipam esse processo? Existe. A menopausa em si deve ser entendida como a parada da menstruação. Então, quando a gente fala menopausa, a gente está falando da última menstruação, Sim. que é um diagnóstico retrospectivo. A gente só sabe que foi a última quando faz um ano. Nesse período da transição, respondendo à pergunta dela primeiro, os principais sintomas, quando existem, né, são essas alterações das ondas de calor e algumas alterações mesmo de pele, memória, alterações cardiovasculares. O que sempre acontece com a diminuição do estrogênio é a mudança do risco cardiovascular da mulher. O estrogênio, ele melhora, ele aumenta o bom colesterol, diminui o colesterol ruim, é uma proteção cardiovascular. Como diminui a proteção do estrogênio, a mulher, depois que para de menstruar e não produz mais estrogênio, ela tem um risco cardiovascular que começa a se equiparar com o dos homens. Por isso que precisa tomar mais cuidado e tem mais risco de obesidade no lugar errado, essas coisas. Então, não acontece com todo mundo, mas tem essa relação. Altera o osso também. Isso é uma reposição normal do envelhecimento, né? Mas é só isso que a gente tem que A Rosimar quer saber, doutora, se a atividade física ajuda a controlar os sintomas. Ajuda bastante, previne. Quem passa por essa fase já é previamente ativa, tem mais probabilidade de passar assintomática. De sentir menos ou nem sentir nada, menos, né? ou nem sentir. Então, assim, se eu fosse falar um estereótipo da mulher que passa por esse período sem sentir nada, geralmente ela é bem ativa do ponto de vista psicológico, né? Trabalha, tem algumas atividades, porque também nessa fase a mulher pode passar por aquela síndrome do ninho vazio, que passou a vida cuidando dos filhos e aos 50 anos eles saem de casa. Então essa que é ativa em todos os sentidos, sexual, atividade física, psicológica, trabalho, vai passar mais facilmente sem sentir nada. Essa tem mais chance de ser mais tranquila, né, na Sim. menopausa. Daqui a pouco você pode rever o vídeo da doutora Lia lá no portal cidadeverde.com, na nossa página do Notícia da Manhã. Doutora Lia Cruz sempre conversando com a gente aqui sobre os temas femininos. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima.